que é uma coisa única que estamos lançando agora. Isso. Você já está. Online. Gente, vamos ficar quietinho para não dar trabalho dela ter que editar depois. Essa é a melhor parte. Boa noite a todo mundo dessa live incrível que está chegando aqui. A gente está já aquecendo com os nossos queridos Aguilar, a Dequinha, né? Eu e o Abiro, mais uma vez juntos, né, Abiro? Já é a 11ª live, mais ou menos, né? E aí... 11ª, o rapaz fugiu. Aguilar, o que aconteceu? O que aconteceu aí? Bom, vou falando aqui. Vídeo. Espera. Ele está vindo. Espera. Ele tá vai vindo. aparecer. Estamos no ar. Consegue ver quantas pessoas tem aí, Divya? Já temos 8 pessoas aqui observando. Tá ótimo. 10, tá crescendo. Aí. Ai, gente, olha. O Vigan, acho que está nos ouvindo. Estou ouvindo, eu vou entrar com a imagem. Eu vou apresentar aqui, então, os convidados. De novo, essa é a nossa 11ª Histórias com Osho, que começou uma brincadeira que era para ser uma só, e acabou dando vontade de fazer mais, né? Um dos nossos convidados que esteve aqui recentemente, o Rupantar, que falou que a gente estava atualizando o Osho, dando um Ctrl F5 no Osho, né? Então, trazendo as pessoas bacanas aqui para contar suas histórias, para dar seu depoimento e para a gente ver como é que isso fez efeito nas pessoas no tempo, né? Hoje nós temos aqui a querida Dequinha, Sujani, que há poucos dias esteve aqui com a gente, teve essa live, e foi uma convidada que a gente quis trazer junto com o Vigan Aguilar, que é essa figura multicriativa, videomaker, pintor, cineasta, performer, escultor, escritor, músico e band leader da grande banda performática, curador de artes. Também lembrando que ele está com uma exposição até o dia 20 de dezembro, é isso, Aguilar? Fevereiro. Destinos, o Homem Inventa o Homem, com 69 trabalhos, a maioria inéditos. Está no prédio da Fiesp, em São Paulo, e é com horário marcado, né, por conta da pandemia, pelo que eu ouvi. Eu vou ver se eu coloco aqui o link da exposição para as pessoas que tiverem interesse acessarem. Mas bem-vindos, queridos. Dequinha, pode começar com você. E já passa a bola para o Vigan daí para a gente ouvir a história dele, como é que conheceu esta figura extraordinária, Osho. Olha, na verdade, eu estou aqui hoje só para bater a caixinha de fósforo para o Aguilar sambar. Sensacional. Eu tive a minha vez, foi muito legal, eu adorei fazer, eu estou adorando estar aqui, e assim, foi uma fase muito importante na minha vida, e ainda é uma coisa muito importante na minha vida, toda essa celebração, e a celebração do Osho, mas as pessoas já me ouviram. Quando eu voltei para o Brasil, depois que eu estive na Índia, o Aguilar, o Aguilar tinha, ele vai falar melhor, mas ele tinha uma casa chamada Casa Azul, que era um lugar de artes e de tudo que você pode imaginar, de muita criatividade, e eu fui parar lá logo que eu voltei da Índia. Eu acho que uma coisa que eu esqueci de falar, que na outra live, que essa minha conexão com o Osho me trouxe muito a conexão com a inteligência universal, com os mistérios da vida, e eu fui parar direto, né?
E o Aguilar foi uma das primeiras pessoas, junto com o Arnaldo, Antunes e a Gô, que moravam na mesma casa, que eu conheci. E aí, depois de um tempo, eu entrei na banda performática e eu e a Aguilar, a gente começou a namorar, né? E aí eu vou passar a bola. Tó, a bola é sua. Vivian Aguilar. Conte Depois dessa aí, Vivian, conta para nós aí. O Osho, como é que foi o Osho no meio disso tudo, desse namoro aí? Calma, o Osho ainda vai chegar. Vai chegar. Porque, na realidade, puxa vida, a gente, quando está dentro de uma coisa, a gente não tem o distanciamento. Mas o que a gente estava fazendo, na época, era de uma rebeldia e de uma vanguarda muito interessante. Começou tudo com performances, é claro. Antes da Tequinha chegar, que se existia, era o pessoal lá do Equipe, o Arnaldo, que era irmão de uma amiga nossa, e a Gô foram para lá, e nós fizemos muito vídeo, fizemos vídeos lindos, começamos a fazer performances. E, em novembro de 81, nós fizemos uma performance fenomenal, que foi... desculpe, eu vou bastante, um pouquinho às vezes. Concerto para piano de cauda, luvas de boxe, cítara, violino, 4 letras de 2 metros de altura, formando a palavra arte, 2 extintores de incêndio e instrumentos vários. E, de repente, eu entrava no palco com a minha orquestra sinfônica e começava a lutar boxe com o piano, em toda a extensão do piano, inclusive nas teclas. E, logo em seguida, o Marcicano, que era um gênio também dos Iluminados, tocava cítara. E tinha um dueto entre eu e o Marcicano, depois Sagô, que não sabia tocar violino, tocava violino, e daí, de repente, o Arnaldo Antunes e a Vânia Passos começavam a tocar extintor de incêndio que expulsava um pó químico. E, de repente, começava a elevar o som, e eu tirava uma espada de samurai, cortava as 4 letras, formando a palavra arte, e tocando, e fui crescendo, e o pessoal, a galera fugindo do pó químico, todo mundo se debandando. Foi um negócio tão glorioso. Foi nem o John Cage conseguiria fazer. Daí nós ficamos tão felizes. E tão feliz que logo em dezembro fomos participar de um festival da canção universitária lá no Mando Rio. E daí a gente decidiu, em vez de fazer um concerto sinfônico, um concerto de rock, eu tocando com luva de boxe, toda aquela parafernália acrescida ainda mais, que foi um terror imenso. Nós tivemos que sair correndo para não apanhar. E daí surgiu de fazer uma banda performática. E fizemos, em maio de 81, na Paulistinha de Estragada, fizemos A Bequinha Chegou em, acho que junho. E daí ela se integrou na banda. E foi fenomenal. Nós participamos até em julho, né? Lá, de um grande concerto no Museu de Arte Moderna do Rio,
da coleção do Assis Chateaubriand, que o Ivaldo Granato participou, 1000 pessoas. Daí a gente compôs até algumas músicas. Você escolheu o legado do seu super-herói, Messier Duchamp, já tinha já não era anárquico, já tinha até melodias com pessoas integrantes. E daí surgiu essa pessoa majestosa, completa, totalmente presente no momento. Então, qualquer coisa em fazer um show era uma delícia, porque todos se integravam nesse. Porque a gente vivia, inclusive, numa comuna sem saber. Na Casa Azul, e milhões de coisas acontecendo. E tudo. De repente, a Dequinha me conta dessa viagem da Índia, que eu não entendia muito, não entendia nada quase, mas alguma coisinha passou. Tanto é que eu fiz aquela música em homenagem a ele. Ei, aliás, quem compôs essa música foi o Arnaldo Antunes. Ei, e está no primeiro disco que o Belchior que produziu, tá lá. O Arnaldo Antunes cantando. Ei, Então, Mas a letra é sua. a letra é minha. Aliás, todas as letras eram minhas, menos uma. Não, obrigado. Então, tudo isso era essas aventuras totais, quando nós descobrimos, de tanto eu falar aquelas coisas mágicas, né? Aquelas coisas que entravam, que a gente tinha. Eu conhecia um pouco do Zen, conhecia um pouco de coisa, mas aquilo era vivenciado, ela vivenciou. E daí conhecemos um centro do Osho, não é? Aqui em São Paulo. E eu fiz até umas sessões com eu esqueço o nome, eu sou meio alzheimer, mas foi lindo. Era o Setuia. Rupo. Rupo, acho que você fez sessão com a Rupo, não foi? Exato. Situia, O Digite. Exato. O Eu fiquei assim absolutamente apaixonado pelo clima total. Daí falaram, tinha uma dos maiores gênios ali do Osho. O Osho não é gênio, o Osho é iluminado, que era um tal do Tirtha. Eu falei, puxa, eu quero fazer um grupo com esse Tirtha. Então, e a gente estava. O maior sucesso, né? Lembra-se, em novembro nós fizemos aquele ópera rock, Macunaíma performático, na Praça Roosevelt, com 1.500 pessoas. E em dezembro, de repente, me aceitaram, eu falei, eu vou índio. Então, eu peguei um avião e fui. Dormi uma noite no Oregon, que era lá o Hotel Gajinishi. Em Portland. Em Portland, isso, e eu tive sonhos mágicos, tive sonhos absurdos que mudaram. Chegando lá, eu conheci o Tirtha e foi algo de magnífico, não é? Quer dizer, veja bem, as sincronicidades absurdas que a vida fica tecendo. Parece uma alquimia quântica. A Fernanda cai, a Tequinha cai absolutamente dentro daquela sincronicidade em que
abre esse horizonte absurdo, incrível, total. E, de repente, dentro desse absurdo horizonte maravilhoso, eu conheço uma comuna de verdade. Quer dizer, nós já tínhamos uma pequena comuna, mas uma comuna. Eu parecia que estava numa. Para falar a verdade, eu estava num país de fábulas. Eu não acreditava que tanta coisa fenomenal pudesse estar acontecendo numa. Quer dizer, veja bem, eu fui com 40 anos para lá. Se eu tivesse ido com 20 anos, eu nunca teria saído de lá. Quer dizer, eu estaria totalmente dentro até hoje. Mas com 40, a gente fica mais ingênuo do que com os caras com que, enfim, como é possível? Eu procurei a vida toda isso existe. Existe no sentido do conhecimento de si mesmo, com o carpe diem, de curtir tudo, sem amarras. E Isso você está falando no Oregon, em Rajneeshpuram, isso? Nishpura. Isso daí foi em dezembro de 84, 85, e sem dúvida nenhuma, como eu tinha muita verba, tudo, eu aconteci lá no grupo e tudo, e tive várias namoradas, e estava numa felicidade total, e estava tudo, de repente quem chega? Dequinha. Daí o amor volta total, o amor volta, e nós ficamos uma beleza até quando a liberdade, e para dentro do machista era só do homem, é de todo mundo, é da mulher, e até que namorou. E daí? Daí inacreditável, toda aquela beleza, amplitude de consciência caiu por terra. Eu tive que fazer 1.000 sessões de bioenergética lá. Eu matei 15 travesseiros, almofadas. E foi, passou, e foi. Foi uma beleza incrível, porque era muito. Você enfrentava os conflitos, os erros se transformavam em acertos, e ia. Era uma metamorfose ambulante. E daí eu fiz tudo quanto era curso que podia fazer na vida, né? E não falei do Osho, né? Ver que Mas coisa tudo isso é inacreditável. Osho, né? Tudo Tudo isso que isso é você está Osho. falando é Osho. Isso a gente está falando, eles estão falando, o Vigan está referindo que de um local que ele esteve nos Estados Unidos, no Oregon, a comunidade, a cidade que se criou lá chamada Rajneeshpuram, uma grande ideia, uma grande utopia, né? De construir um oásis no meio do deserto. A coisa teve seus percalços, né? Mas você ficou quanto tempo lá, Vigan? Lá em Eu fiquei Rajneeshpuram? basicamente do fim de 84 até o fim de 85, né? Foi quando tudo começou a acabar, né? É. Eu Eu fiquei acho que 2 foi anos. 85. Inclusive, quem está É, nos assistindo é o Gitacharya, o Ulisses Miguel. O Gitacharya, eu não sei se puta, eu você li. lembra, Tá. Mas é só da gente fina, só da gente linda. ele estava lembrando aqui, eu Aqui tá recebi um um monte de bilhete gente aqui que falando. ele estava lembrando, eu lembro, ele falou do grupo que teve com a São Paulo, em São Paulo com a Turia, lá no Radar Tantã. Ah, Você estava, isso Turia. foi quando o Osho estava preso, a gente estava lá fazendo uma corrente. Você lembra disso, Vigan?
Lembro, Eu eu lembro, organizei esse, eu que eu lembro. organizei. Não, Olha, com a Turia, puxa vida, a gente ia para o ateliê, muito, a Turia é uma das pessoas mais inteligentes e cultas. E Princesa, tinha uma, né? Princesa de Hanover, né? É. não é? Princesa de Hanover Inacreditável. ah, Sannyasi. é? Mas aí, antes de chegar Sannyasi. na Turia um pouquinho, Viga, você voltou para São Paulo de vermelho e mala. Como é que foi isso, assim, no meio dos artistas? Não ficou muito gossip? Muito. O que aconteceu com esse cara? Teve algo assim? Não. Ah, sim, imagine, era uma festa. Ah, era, podia ser mais uma performance, podia ser, mas inacreditável. A minha pintura mudou total. Não é a cabeça que muda. É inacreditável como a pintura mudou absolutamente, né? Eu fiz exposições com uma nova, além de temática, como uma nova modo de pintura, e sucessos incríveis. E só dentro do. Tinha muito do Osho, de cartas do tarô do Osho, mas uma vivência imensa. Eu me lembro que depois de uns cursos de terapia, eu voltava, ia para a Europa, eu visitava meu irmão que morava em Paris, mas eu tinha uma exposição em Colônia, que eu era artista muito em voga nos anos 80. Então, eu fiz essa exposição em Colônia, mas dentro de uma morando numa comuna do Paginiste. Osho, né? Cajiniche, né? O Osho. Então, era super lindo. Eu fui para Japão e também fui numa comuna do Osho lá No e tudo. Japão? Sim, quer dizer, eram exposições que iam para cá, para lá. E então, gozado, a coisa mais incrível disso tudo é que foi epidérmico. Foi epidérmico, e de uma coisa tão natural, por exemplo, acordar 6 horas para fazer dinâmica era uma das coisas mais naturais do mundo. Eu fiz um curso de terapeutas, daqueles que era curso de Marines norte-americanos, de uma começou com 150 pessoas, com terapeutas de todo mundo, alemães, tudo. Na metade do curso, você ficava 15 dias em silêncio, Que maravilha. meditando, cada meditação de 10 dias. Você ia para um fogo, num sentido tão absoluto que eu nunca vi. Esse foi o maior treino da minha vida. Na metade, durava 4 meses, na metade, 50% foi eliminado, e de 130 e poucos, e no final dos 60 restantes, 4 foram aceitos serem terapeutas. Eu fui um deles com uma ressalva. Faça faça muito com terapia de arte. E dentro da terapia de arte, eu punha todas as terapias do mundo, né? Quer dizer, e daí, bem, não é à toa que a gente se aproximava de todos os terapeutas, a Turia, o Tirta, todas aquelas coisas. Até que um dia, essa moça linda, que é a Sujane Dequinha, trabalhava lá, e eu via ela trabalhando e falando, eu aqui no Bem Bom, fazendo todas essas coisas, Bem Bom.
Daí, um dia, eu decidi 3 meses trabalhar. Lá em Rajneeshpura, isso. Rajneeshpura. Voltamos para Rajneeshpura, tá? Só para situar nossos... E foi foda, viu? Eu acho que a gente ainda não saiu, Abílio, de Rajneeshpura. Tá, Esse tá curso bom. que você está falando de 3 meses, aonde era? Lá no Oregon, em Rajneeshpura? É claro. Ah, Total. tá, Tá porque... bom. A gente nunca saiu. Tá, Para então tá. Então mim, ainda a gente está, né? Então vamos No explorar um Oregon, pouquinho mais. eu tenho uma pergunta. No Tá. Oregon, tinha aquelas escolas como é lá em Puna? As escolas Tinha. tinha? Tá. é Tinha uma umas universidade, universidades. né? A Eram Universidade Rajneesh. Tinha. Exato. de arte, de mistério, de terapias, Não, essas coisas. não De como arte era, não não tinha. como ficou depois, mas tinha outros Ah. tipos. Eu acho que a maior parte era a formação de terapeutas que o Aguilar está falando. Não, Né? também tem. Não, tem. Imagine, tinha o Renascimento, o Briefing, tinha. Tanto é que depois que eu fiz o primeiro curso com o Tirta, eu estava tão prosa, eu quero fazer agora um grupo mais profundo, tudo. Fui falar com eles, eles falaram, não, você vai fazer massagem. Eu? Massagem? Eu? Aguilar, Figueiredo, eu compro a massagem, eu quero ir para profundezas. Não, você vai fazer massagem? Eu fiz Olha. 4 semanas de massagens puto da vida. As 2 primeiras semanas eu nem sabia onde era o braço direito, o braço esquerdo. Na terceira, eu caí dentro do meu corpo. Coisa que eu vivia muito era na mente. E elas falaram, e daí eu acabei. Puxa, daí a última semana foi sublime, mas foi difícil, viu? E eles tinham esse nível de sacação tão profundo que foi depois, é claro que você pode fazer tudo, né? E eu, nesses intervalos, eu voltava para São Paulo para pegar dinheiro, que custava uma fortuna, vendia quadros e fazia tudo, ficava 2 meses aqui e voltava. Depois ficava os 6 meses lá, voltava para pegar mais dinheiro. Então, ficava nesse ping-pong muito incrível. E até que eu fui trabalhar. A última coisa minha foi trabalhar. Na comunidade. Cacete, pô, detestei. Aí eu tinha que trabalhar mesmo, cara. Porra, por isso daí eu falei, pô, até aqui, Sujeira, pô, trabalhava, que coisa. Isso que é carpentier, você curtir o momento do trabalho como uma epifania, quase. E daí eu dancei. Mas depois a gente é muito picareta também. A gente sempre flutua, sabe flutuar bem. Mas pergunta alguma coisa. Você... Então, mas deixa eu contar uma coisa muito vai lá, bonitinha, porque assim, eu lembro que numa dessas idas e vindas, né, porque só retificando, os grupos e cursos lá em Rajneeshpuram tinham todos os grupos que você puder imaginar, de Rolfing, de massagem, de rebirthing, de tudo, mas essas formações do mistério que você está falando, Dívia, isso veio depois, isso veio as universidades, de você ter essas formações, você podia também, mas essas diferentes foram surgindo depois, assim. Quando eu fui para Puna, eu fiz os grupos, e quando eu voltei para Rajneeshpuram, eu não tinha a intenção assim de ser terapeuta ou fazer nenhuma universidade, então por isso eu trabalhei, porque era uma maneira também de eu ficar perto do Osho, né? Sim. E aí eu encontrei o Aguilar numa das vezes, e foi muito bonitinho, porque ele, com esse turbilhão de ideias e de energia,
E aí eu falei, e agora, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou trabalhando. Eu falei, jura? Né? Me espantei, porque, né, eu não imaginei que ele iria fazer. Aí eu não lembro o que era, Aguilar, me corrige. Eu acho que você tirava as folhinhas feias das folhinhas bonitas, tirava as folhinhas, ou as ervas daninhas, ou... Aí eu falava assim, mas meu Deus, que tédio! Aí você falou assim, não, eu adoro! Você Tudo. lembra? O Lembro, que era que tirava, você fazia? de manhã Era era alguma para coisa no jardim, ou, né? tirar as hortaliças, para o café da manhã, né? Para tirar na Ah, horta, né? Uma vez eu Ah, tirei um repolho, tinha uma cascavel dormindo lá. Era tão bonito, porque era um rancho meu. Você via os viadinhos na frente do seu chalé. é, Quando nevava, era 1 metro de neve. Então, era basicamente. Agora, Sujane, você tem uma vantagem, que não é vantagem, uma peculiaridade que a gente não tem, porque no, lá, lá em Puna era de uma liberdade imensa os grupos. é Ah, verdade. por exemplo, eu podia ter o contato do terapeuta com o aluno, qualquer coisa nesse nível, era muito mais amplo. Agora, nos Estados Unidos, tinham que ter umas regras básicas que, dentro da legislação educacional lá, tinha que ser. Então, deve ter sido uma diferença muito grande. Você deve ter sido a selvagem da motocicleta no Oregon. No Oregon, não, na Ipuna. Em Lá, Puna. não. Lá tinha protocolos, digamos assim, mas não eram rígidos, mas tinha um pouco mais. É. E aí, Dequinha, como é que é? Porque tudo que vocês estão falando, só para situar quem está nos assistindo, falando da comunidade no deserto, no Oregon, nos Estados Unidos, que foi construída pelos próprios discípulos do Osho. Então, o pessoal era muito organizado e, ao mesmo tempo, trabalhava horrores para botar aquele negócio de pé, né? Pegaram, levantaram do chão e construíram uma cidade, né? E daí muita gente se citou nisso, com trabalhos comunitários e outras pessoas. Eu imagino, eu não tive lá, eu só peguei a terceira fase, que foi em Puna, mas que era outra coisa também diferente. Hoje teve muitas fases, né? Teve aquele pessoal que saiu de estoque e foi lá para Puna 1, né, que chama, né? Depois teve Puna 2, Puna 2 não, teve Rajneeshpuram, que é esse período que vocês estão falando, né? Que era aquela... Opa, O quê? alô? aconteceu Não, espera alguma aqui. coisa? Aconteceu aqui com a minha tela. Vocês estão me ouvindo? Sim, Não, vindo então, e te vendo. Tá, então é eu que Também sim. preciso estão ouvindo. achar aqui onde é que está. Espera aí. Mas me parece que o Osho ele tinha essa coisa de manter a estrutura toda viva. Ou seja, é um negócio lá em Puna 1, em Rajneeshpuram ele foi modificando e acompanhando o tempo todo. Ele nunca congelou, ele sempre foi esse rio Lívia, que flui. isso daí, quem mandava muito lá em Rajneeshpuram era a chefa. A moça. Na realidade, numa utopia, sempre tem o princípio da distopia. Uma das Sim. coisas que eu achei, que eu vivi lá, foi quando eles pegaram os mendigos, os homeless, Aham. e para o rancho. Aquilo dava,
estava na cara que não era uma coisa, era uma coisa mais política. Aí tinha um desvio, porque o poder sobe a cabeça. Sobe, a Muitas gente percebeu ali. coisas de Rajneesh Puran, a morte de Rajneesh Puran mesmo, quer dizer, o fim da utopia, foi graças a Sheila também, porque o poder sobe a cabeça de uma forma tão absurda. E de quem não medita É. ainda, né? Enfim, mas Então, graças a Deus que a voltou a Bíblia vir. não pegou Voltou. essa frase. Você Essa frase. estava lá quando aconteceu toda aquela situação Tudo, lá, quando aconteceu do Osho sair e a prisão e tudo mais, você estava lá? Não. Eu Não. saí 1 ou 2 meses antes. Tá. Porque eu lembro, acho que eu lembro agora, Vigan, que talvez você recorde, porque estava se montando o pessoal estava fazendo uma mobilização, acho que você até fez parte disso. A Turia, que é essa alemã terapeuta que estava em São Paulo no momento que o Osho foi preso nos Estados Unidos, a Turia estava dando grupos lá, né? Estava dando aquele trabalho lá no Radar Tantã, e a gente se reunia e fazia sessões e tal, e estava se preparando uma manifestação, acho que no Ibirapuera, alguma coisa assim. O pessoal estava mobilizando um monte de gente, daí o Osho foi solto e começou aquela turnê pelo mundo, né? Começou aquela turnê pelo mundo. Mas uma coisa que me deixou curioso, a gente pode chegar lá depois, é quando A você... única turnê que ele fez a única parada que ele fez foi no Uruguai, em que eu e a Sudiane fomos lá ver. Porque ele descia de avião e falava: porra nenhuma, aqui você não fica. Quem vai peitar os Estados Unidos, né? Então, o único que conseguiu ficar pelo menos um tempo foi no Uruguai, lá em Punta del Este. Foi a primeira vez que eu fiquei a 1,5 m ou 2 Ai, Oxo, Sabe que inacreditável. conta mais. eu soube dessa história, já vamos chegar lá, Vigan. Eu soube dessa história porque uma pessoa me contou que tinha ido lá, porque veio uma ordem lá no Digit para ninguém ir para o Uruguai, porque ia perturbar. E teve pessoas que desobedeceram isso, foram, como vocês, né? Daí eu encontrei uma juíza lá do Rio de Janeiro, a Purna, que me reportou que esteve com você numa sala com pouquíssimas pessoas e o Osho bem pertinho, né? E eu pensei comigo mesmo, eu digo, ou o Vigan ou a Purna, um dos dois, eu vou junto para encontrar o Osho algum dia. E acabei indo com ela, a primeira vez para a Índia. Mas como é que foi esse período de Punta del Este? Depois eu quero falar sobre a arte um pouquinho, porque você fez uma coisa que me chamou a atenção ali, falou que a arte mudou depois que você encontrou o Osho e tal, que mudou... Eu Como é dei que um foi? quadro para o Osho. Isso eu nunca falei. E ele gostou, que não, ele não falou: Viguinha, gostei do quadro, viu? Legal, não foi isso. Eu recebi agradecimentos por escrito, porque ele estava na fase de silêncio. E me contaram que no espólio do rancho, esse quadro estava entre Foi os encontrado. pertences do Osho. Ah, que Exato. lindo! Que Olha, lindo! Que lindo isso, eu não sabia. Isso. Ah. mas me fala um pouquinho aí, Viga, antes da experiência no Uruguai, eu quero saber o seguinte, de novo eu vou perguntar. Você falou que mudou a arte, mudou a sua arte, né, depois de conhecer o Osho. Em que sentido você pode falar isso? Assim, o que você pode dizer disso? Olha só, no sentido técnico, daí foi muito mais eu tive uma fase, daí é difícil traduzir Aham. a, a uma plasticidade, né? Mas eu o traço
a desenvoltura ficou tão mais livre, com pouca coisa dava para fazer e dava para estar perfeito a pintura, e, ao mesmo tempo, dizer muito. Gozado, inclusive, essa fase de 84, que eu fiz uma exposição grande, é uma das mais procuradas agora, em que o grafismo com o tubo de tinta predominou, não é? Isso daí eu desenvolvi muito lá, quando eu tinha uma exposição marcada em Colônia, mas eu decidi pintar lá em Colônia. Do Rancho, eu fui para Colônia pintar. E daí desenvolveu todas essas coisas. E também. E foi. Tudo muda. Não é a tua epiderme muda. Você se muda, é mutação. Incrível. Se você. Quer dizer, é claro, você vai à procura de um Shangri-La dentro da sua cabeça. Mas, para você achar o Shangri-La, você tem que cair dentro do Shangri-La. E, caindo dentro dele, você se transforma, você já não é mais o mesmo. Então, uma das coisas mais bonitas de todo esse tempo, desses quase 40 anos que se passaram desde o primeiro vez que eu vi o Osho, as pessoas que eu conheço continuam autênticas, continuam dentro. Isso impregnou. Isso é muito bonito. Umas sacanas, picaretas como eu e tudo, mas, em todo caso, tem esse ar de leveza, desse ar de quem vivenciou dentro. Isso daí, sem dúvida. E isso é Osho. Quer dizer, cada um encontra o Osho de sua maneira, né? Eu encontrei o Osho da minha maneira de pintor, de criador, de terapia, de tudo, mas tudo é a mesma coisa. Então, é inacreditável. E daí é um lado tão particular, porque nenhuma outra pessoa vai saber disso. Mesmo o amigo que você conheceu desde a infância, não. Só a pessoa que provou do mesmo pudim pode ter esse tipo de sacação. Então, é muito incrível. Você vive em vários mundos. Enquanto você encontra um sannyasi, uma sannyasi, é um universo particular. Então, olha, isso é difícil, hein? Mas o outro está presente. Me conta agora, conta para a gente essa experiência do Uruguai, como é que foi? Como é que foi estar pertinho do Osho? Como é que aconteceu isso? Primeiro, a gente não acreditava, né? Depois você fazia perguntas e ele respondia. Então, eu precisava de perguntas. Escute, amigo, é super difícil dizer. Quando você está comendo aquela manga gelada naquele dia de calor, você está comendo a manga gelada no dia de calor. Foi muito bonito. Teve uma época, e isso já foi alguns bons anos depois, né? Eu voltei a morar em São Paulo pela uma segunda vez, e a gente tinha uma galera lá que montou um centro de meditação, o Ajar. E cada um se colocava lá da maneira que, enfim, éramos 10 pessoas, né? E a maioria ou era terapeuta ou eu era produtor dos grupos lá do pessoal. Eu disse, onde é que eu vou me colocar no meio disso? Né? Eu, advogado, trabalhando lá no escritório. E
Daí resolvi chamar os artistas para fazer esse vínculo, né, da meditação com a arte e tal. E um dos grupos mais lindos que teve lá, se não o mais de todos, chamou Explosão Criativa, que foi o grupo que o Vigan Aguilar, que está conosco aqui, deu. Eu vou passar para a Dívia fazer a pergunta, porque ela fez parte desse grupo, eu produzi, fiquei ali ao lado do Vigan, né, enquanto ele dirigiu os trabalhos e tal, mas você participou, Vigan. Dívia, como é que foi? Conta para a gente aí e relaciona com ele. Vigan, Vigan, né? Isso. Esses nomes. Foi Não, foi um trabalho maravilhoso, bem exclusivo, só o nome já, né? Explosão Criativa. E era um trabalho assim, meditação e pintura. E aí lá foi a Dívia para mais um grupo, porque assim, eu não tinha mais Osho disponível como vocês tiveram pela puta energia Osho que devia ter na década de 80, né? Então, eu não tinha mais isso em 96, mas ainda tinha um monte de sannyasi muito ativo nisso. E o Ajar era isso, né? E aí, de repente, vamos fazer um grupo de arte, né, com meditação. Então, a gente entrava mesmo, né? E foi incrível misturar arte e meditação. Eu nunca tinha me imaginado pintando na vida. E né, o Aguilar deu algumas instruções, mas era mais assim, o pincel era uma batuta. Era uma batuta, a energia fluía, a gente meditava, chacoalhava, dançava o corpo, né? Cansava a energia para dar espaço para um espaço criativo, para uma explosão criativa. E a gente fez muita coisa. E aí eu sou assim, uma daquelas experiências na vida que você nunca imaginou, né? E foi tudo tão inesperado dentro do grupo também. Você lembra disso, Vivian? Lembro. Puxa, eu dei muitas sessões, muitas terapias de arte, grupos, né? Dei bastante. Agora, o que mais me impressionava é que quando eu via vários desenhos, mas de repente tinha algumas pinturas, desenho pinturas, e que eu falei, mas isso daí nem eu conseguiria, nem o Matisse conseguiria, nem o Picard, era de uma genialidade fantástica. E daí eu ia perguntar para a pessoa, como é que você fez isso? Falar, estava ótimo, né? Que estava incrível. Tinha cada genialidade e incrível, porque eu venho do mundo das artes, eu tenho todas as armas prontas, sei exatamente todas as funcionalidades. E aquilo resplandecia com um vigor e com uma criatividade, às vezes, que eu ficava pasmo, que eu nunca poderia imaginar. Então, você dando o grupo, você está preocupado, está olhando o grupo todo, né? Todas as pessoas. Mas é inacreditável, tanto as terapias do Osho. Por exemplo, posso contar uma história aqui? Fique à vontade, Pode. fique à vontade. Quando eu voltava, eu ia dar grupo, curso, sessões lá no Pacaembu, né? Junto com o pessoal lá, né? No Diquite? No Diquite. No Diquite era no Sumarezinho. Sumarezinho. Rua Macaubal, número 7. Isso, exato. E eu dava muito também, era muito procurado vidas passadas. E vida passada é uma terapia de indução na realidade, que você conduz a pessoa através. Primeiro tem a psicologia do ancoramento, para ela
voltar e não ficar no passado, né? E, ao mesmo tempo, você distraia a cabeça dela através de caminhos, caminhos, grutas, cavernas, até você chegar no do outro lado da caverna, que é a tua vida passada. E o mais importante é saber ah, como é que você morreu na vida passada. Teve nego que levou uma era, o troglodita que levou uma machadada na cabeça, explodiu a cabeça, e nessa vida atual ele tem muita enxaqueca. E, vivenciando essa vida, de repente a enxaqueca passa. O nível de indução é tão forte que isso acontece. Não importa se você foi Cleópatra, não importa o nível da veracidade, porque a veracidade é falha. Naquele momento da vida passada, você foi a Cleópatra, se assim você a viu, né? Mas teve um amigo que chegou 2 anos atrás, me deu um abraço e falou: olha, eu tive um filho e foi por sua causa. Quando eu fiz a vida passada, eu voltei e vi a minha família sendo exterminada pelo inimigo e meus filhos sendo mortos. E eu falei: nunca mais vou ter um filho nessa vida. E ele teve o filho e foi me agradecer. Vê, quer dizer, esses níveis, não importa. O terapeuta não importa. O tipo de veracidade que vem da mente não importa. Importa é você cair dentro. Que nem o Osho fala, quando você tem confiança, o mestre errado dá certo. Quando você não tem confiança, o mestre certo dá errado. Sensacional. É verdade, Total, é verdade, isso é total. absolutamente verdade. Eu percebi uma coisa assim, passei aquele ano quase 2 anos em Puna atendendo os discursos diários do Osho e eu via que ele estava sempre igual. O que mudava era eu. Se eu estava mais fechado, eu não sentia tanto. Quando estava mais sensível, mais aberto, aquele negócio era avassalador quase, né? De emoção, de impacto energético, aquele bem-estar, aquele olho brilhando no rosto das pessoas, que era muito incrível de ver, né? Então, Mas imagina tudo essa depende energia. de como você estava. Na verdade, ele estava lá todo dia derramando energia, né? Contagiante, né? Contagiante. Contagiante, puxa. Para mim, contagiou e é contagiado até hoje. A gente brinca e fala que a gente é Osho afetivo. Não, às vezes de repente tinha uma parte de você que brigava com o Osho. Para mim isso aconteceu. É. Porque o conflito não é só. Não, Aham. também tinha os embates, Os embates, que é rebeldias da internas, cabeça, da né? loucura. Por exemplo, olha, para mim foi muito mais difícil, porque com 40 anos, com o nome super consolidado como artista plástico, Uhum. Sendo que, como artista plástico, a pintura foi a minha tábua de salvação na minha vida, era muito difícil para mim deixar de ser o Aguilar para ser o Vigian. Tanto é que eu assinava Aguilar Vigian, o Aguilar. É muito agora, com 20 anos, você é muito mais generoso, porque você não criou uma armadura, uma persona ainda. Então, os conflitos de cada um sempre acontecem de um modo particular, né? Ah, ah, então, então É. mas depois o amor vence, é claro. Eu não sei, o amor vence, porque quer queira, quer não, você não é mais, você caiu dentro, quer dizer, o que se pode fazer?
Você é outra pessoa, sendo a mesma pessoa, é claro. Essa é a incongruência. Essa é maravilhosa Cada mesmo. um, cada um processa de um jeito, né? Mas eu imagino, para uma figura pública, deve ser bem diferente o impacto. Não é a Porque figura um monte de pública, gente é a conhece figura você. que você criou para si mesmo. Porque a figura Aham. pública pode ser cascata, pode ser. É Mas fácil, mas que a seja. que você criou, a sua persona, é difícil quebrar. A realidade interna. Eita, nós, é mesmo. Interna. É tudo meio cafajeste, tudo caipira, pirapora. Dequinha, como é que você viu isso nele? Assim? Essa coisa dele chegar daqui a pouco de mala e vermelho nesse meio artístico, assim, que você observou? As pessoas comentavam, eu, pelo menos, a primeira vez que eu achei que eu vi um cara que eu conhecia de mala e vermelho, eu achei que o cara tinha enlouquecido. Coração. Eu acho que o Aguilar ele tem essa coisa mais ousada do que eu, né? Eu tenho esse lado extrovertido, mas ao mesmo tempo eu sou tímida. Acho que para ele, eu não sei o quanto tempo também, eu não tenho uma memória muito boa, o quanto tempo a gente usou o vermelho depois, e mesmo quando eu acho que quando a gente voltou para o Brasil e o Osho foi preso, acho que logo depois a gente parou de usar o vermelho e o mala, né? Eu não lembro muito bem Sim, quando sim. é que a gente parou, então acho que não foi tão assim. Não foi por tanto tempo. Eu não me lembro, eu lembro que na época que eu voltei de Puna e eu usava o vermelho, eu usava o mala, eu lembro que eu andava na rua e as pessoas atravessavam para o outro lado, porque era uma coisa muito estranha, né? Mas eu não sei, essa coisa que o Aguilar estava conversando, que estava falando, eu acho que existe uma peculiaridade nos sannyasis do Osho. Os sannyasis do Osho são diferentes dos seguidores de outros mestres. Não que a gente seja especial, mas existe uma alegria, existe uma vivacidade, um brilho nos olhos que você reconhece na maioria dos sannyasis do Osho, né? Eu estou no México aqui agora e meu filho estava aqui, ele veio me visitar e aí a gente estava andando e aconteceu uma coisa muito feliz, né? Ele virou para mim e falou assim: isso é sua vida com o Osho, né? E é tão engraçado porque eu nunca contei muito para ele, né? Porque eu era muito jovem quando eu fui para Puna e nunca conversei muito sobre isso com ele, mas e depois dele ter assistido o documentário, ele ficou apaixonado pelo Osho. Eu comentei isso dessa vez, o documentário não teve o efeito negativo que todo mundo, ele achou maravilhoso, ele achou irreverente, ele achou do caralho tudo isso, né? Ele gostou muito, e aí ele falou, nossa, agora eu entendo muito da sua vida depois, né, de tudo isso, apesar do Aguilar ter falado, e eu concordo realmente que a Sheila foi que todo esse lance do poder e da politicagem foi o que foi, né, foi o começo do fim, né? Ele viu todo o movimento e achou isso muito legal. Eu acho que essa vivacidade, esse amor, essa alegria permanece com a gente, né? Agora eu estou aqui dessa vez, eu estou lendo algumas coisinhas aqui. Aí eu estou vendo que o Gita está mandando beijinhos, o Satbody, e eu vi também o Bhaskar falando, Vivian, o Bhaskar, falou que legal te rever, Bhaskar. Eu sei que você viu a gente há 2 semanas atrás. É um querido, né? Querido, gostoso né? Esse estar junto, assim. Muito, muito bom, muito bom. Esse é um dos motivos que a gente resolveu criar esse espaço. Porque não dá para definir Osho, esse espaço de live, né, com todos vocês, porque
Não dá para definir Osho numa coisa só. Osho não são os livros somente. Osho não é as meditações somente, mas assim, Osho é o que está no coração de cada um, ou no que está nesse olho brilhante, nessa celebração para a vida também, que a gente encontra nos sannyasis até hoje. Né? Vocês fazem parte de um movimento de 40 anos atrás, 35, 30, de muitos anos atrás. Né? Então, e não é seguindo o mestre, não é seguindo a si próprio, é esse caminho que abre na nossa vontade de descobrir, de crescer, enfim, não é muito lógico, né? Mas é muito interessante ver Osho, o Osho dentro de cada um de vocês, assim, Não tem dogma, não tem dogma, não tem não dogma, né? tem, não Isso tem, é não muito... tem, ele é diversificado em cada um, é cada um Osho, e é E Osho. o que o Osho nos ensinou sobre os sufis, o que o Osho nos ensinou sobre o Buda, o Zen budismo, o que o Osho nos ensinou sobre os grandes mestres, a mim, puxa vida, é uma das coisas mais lindas. Isso daí, a literatura toda dos sufis, a Laludinha Rumi, e depois o Sutra do Diamante do Buda, e depois o Pelé. Kabir, Rumi, coisas mais lindas, Tudo. né? Isso daí não era eu. Não, era tudo. Era tudo. Aguilar, Yeah, Aguilar, yeah. eu vou te ler aqui, ó. Olha o que o Bhaskar escreveu. Guiado pelo Vigan, eu fiz na Alemanha minha mais linda sessão de vidas passadas, a mais libertadora. Olha que fofo! Olha. Que Coisa, bonitinho, né? que bonitinho. Ah, que lindo! Todo mundo Aliás, nessa vibração já vou gostosa. dar um spoiler. Em data a ser definida ainda, Bhaskar estará conosco. Sim, sim, Fantástico. sim. Que legal! A Muito gente bom. está cada vez mais feliz. Cada live dessa é um encontro realmente com uma essência Osho da vivência de cada um. E a gente está chegando no final. Vamos fechando. Temos Tudo que é alguns bom acaba, minutinhos. acho que o que começa. Vamos lá. A gente tem alguns Eu minutinhos. adorei a live da Dequinha da semana passada. E agora, Tá. vamos ver sempre. Agora nós estamos unidos. Vamos lá! A gente catou a Dequinha lá no México. Bora, Dequinha! Amigo, Dívia, vocês Não, são e assim, dois olha, eu não sei nem lindões. como a internet está funcionando, que eu estou aqui no México, aqui eu falei, né, gente, né, mas funcionou. Eu queria estar junto. Com a quinta tequila tudo funciona. Não tá... Arriba! Gente, antes que a gente desligue, queria agradecer profundamente esses dois convidados tão lindos, tão queridos. Queridos. Dequinha, mais uma vez, né? Super obrigado, Vigan. Mais uma vez, um prazer encontrar vocês. Amigo, e Dívia! Gente, muito obrigado. Já vou deixar um muito abraço aqui para o bom. Guruta, que vai nos ver em algum Guruta! momento. Ai, gente. O único que era Vissajana! incrível. A Vissajana também está Que nem a gente. Único, fantástico. E ele, vamos declará-lo iluminado? Vamos dar o certificado hoje. Então, vou acabar o programa declarando o Swami Guruta iluminado. Vissajana está aqui mandando um abraço também. Vissajana está todas as lives aqui, super querida. Gente, então tá. Muito bom estar com vocês. Obrigado.
Tchau. Semana que vem tem um casal muito legal também. Fala aí, Biro. Semana que vem tem os Antes de 2 falar mestres de tchau. Reiki, Guiano e Shanti, vão estar com a gente aqui. E segue o Trololó! Diga, vocês fiquem um pouquinho aí para a gente despedir fora do ar. Gente, muito bom. Segue as histórias com o Osho, a gente vai até o final do ano. E ano que vem também. E mais uma, muito lindo. Muito, muito, muito obrigada por essa comunicação que além das palavras, que reúne todas essas pessoas lindas aqui. Gente, obrigado.